Tudo bem, deputado? Prazer ter você aqui conosco. Tudo bem, boa tarde, Yuri, boa tarde, Luiz Carlos Azenha, que bom estar conversando com vocês aqui e com a galera toda aí que está nos assistindo, que bom, obrigado pelo convite. Tarcísio, eu queria começar hoje a entrevista te perguntando de um quadro eleitoral, a gente falou muito hoje, do quadro eleitoral aí no Rio de Janeiro. A gente tem... Deixa eu começar, então, falando do quadro eleitoral do Rio de Janeiro. Desculpa que eu estou em casa, minha cachorra vai participar da entrevista em algum momento. A Luna, desculpa. Mas deixa eu falar do quadro eleitoral aqui do Rio de Janeiro. Bom, a gente tem aqui, né, uma situação que o governador não pode ser candidato à reeleição e deve tentar uma vaga ao Senado, ainda muito nebuloso do que ele vai fazer, porque ele tem lá os seus rolos com a justiça, precisa manter o foro privilegiado, mas já foi candidato à reeleição. E aí, o candidato, portanto, do bolsonarismo ainda é uma certa incógnita, porque eles apostaram no presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacelar, que se meteu num rolo todo aí enorme e tal, e hoje é praticamente carta fora do baralho. Então, eles estão testando alguns nomes. O Rio de Janeiro, inclusive, vai passar por uma eleição indireta para governador agora, quando o atual governador se desincompatibilizar, e isso deve dar algum panorama do quadro político no campo do bolsonarismo, da direita, que tem a maioria da Assembleia Legislativa. O segundo candidato, ou seja, e o candidato que... Só o Tarcísio que congelou. Acho que foi só o Tarcísio. Espera aí, vamos tirá-lo da tela. Rapidinho. Eu estava muito curioso porque ia falar, mas enquanto ele não volta, Yuri Ferreira, vamos dar essa notícia aqui, ó. Se eu conseguir, eu acho que eu não estou conseguindo jogar as coisas. Opa! Acho que ele está de volta. Está de volta? Está aqui. Eu voltei. Alô? Eu voltei. Mas se eu cair de novo, eu vou sair para entrar pelo celular. Eu não sei o que está acontecendo. O computador aqui normalmente é mais estável, a internet, eu não sei se está tendo algum problema. Então, se eu sair de novo, só um pouquinho que eu entro pelo celular. Eu estava falando que o candidato favorito é o Eduardo Paes, que é o atual prefeito da capital, que já tentou o governo do estado 2 ou 3 vezes e perdeu a eleição nas 2 ou 3 vezes. E o Eduardo Paes é algo que aqui a galera do Rio de Janeiro conhece. Ele é meio biruta de aeroporto. Nessa altura do campeonato, ele tenta se localizar no campo progressista, embora todas as suas medidas do ponto de vista de gestão do estado e de política pública sejam políticas neoliberais, privatizantes, mercadológicas, né? Um governo a serviço do grande capital, do grande empresariado. E nós, do PSOL, lançaremos um candidato. Hoje existem 2 nomes colocados, o William Siri, que é vereador da Zona Oeste da capital, com potencial, um nome jovem, muito importante da política, e o Glauber Braga, que está fazendo uma consulta às bases do seu eleitorado para decidir se será candidato a deputado federal ou a governador. Isso deve se decidir agora, né, logo depois do Carnaval, no início de março. Nós teremos, portanto, pelo menos uma eleição dividida entre o candidato bolsonarista, que ainda é uma incógnita, que vai passar por esse processo de eleição indireta, o Eduardo Paes, que agora, inclusive, precisa se resolver, porque se o PSD vai ter candidato à presidência da República, como ontem anunciado, o Eduardo Paes, em tese, deveria apoiar o candidato do partido dele. Mas o Eduardo é aquele que vai se mexendo para um lado e para o outro, e a gente vai precisar saber qual é o palanque, quais são os palanques do governo Lula aqui no estado do Rio de Janeiro. E o pessoal terá candidato. Nós, de novo, estamos fazendo um chamado a uma frente de esquerda, mas, em princípio, o campo do PT, PCdoB e PV, até aqui está junto com o Eduardo Paes. Há um acordo, um grande acordo, e aí o pessoal vai apresentar uma candidatura, uma proposta de projeto para o estado do Rio de Janeiro, à esquerda, e os 2 nomes colocados hoje, tá? O terceiro também, a Thaís Ferreira, ou seja, há 2 vereadores, o Siri e a Thaís, ou o Glauber Braga, um desses 3 nomes, será o nome do pessoal ao governo do estado do Rio de Janeiro. Ô, deputado, você já entrou no governo, eu quero saber, a gente está discutindo o tempo inteiro Senado. Queria que você fizesse uma avaliação do quadro, tem gente que fala que a Benedita vai sair pelo PT, eu queria saber como que você avalia as chances do campo progressista, se o PSOL tem plano de lançar candidato, como que está o quadro para o Senado?
Quando a gente está num ano como esse, em que são 2 vagas para o Senado, a coisa é mais fácil de montar um quebra-cabeça. A Benedita é o nome mais forte no campo da esquerda. Nós esperamos muito que, de fato, a Benedita se consolide como a candidata do PT ao Senado. Há uma disposição de muitos quadros do PSOL de apoiá-la, e é possível que a gente faça isso, inclusive, politicamente, embora se nós não estivermos na coligação do Eduardo Paes, e não estaremos, né, formalmente, o nosso símbolo, a nossa logo não aparecerá nos materiais da Benedita, mas há um desejo muito grande que a gente formalize politicamente esse apoio, e o pessoal deverá lançar um nome também ao Senado. Nós já tivemos outros nomes ao Senado. Chico Alencar, há 8 anos atrás, foi candidato, né, pelo PSOL. A Luciana Boatê queria ser candidata há 4 anos atrás. Há um vereador de Niterói, professor Túlio, um quadro muito bom e jovem, quadro que a gente possa fazer o debate político e a gente possa construir esses quadros. O mais provável, portanto, é isso. A nossa chance, de fato, aqui, sendo Flávio Bolsonaro, né, o senador atual, né, e com grande chance no campo do bolsonarismo de ter a eleição, a gente está disputando uma vaga, de fato. E a gente precisa botar essa vaga no campo progressista, no campo da esquerda. Nossa grande objetivo aqui é conseguir eleger um candidato da esquerda. Nossa decisão enquanto PSOL ainda não está tomada, mas há já uma disposição de nossos quadros, etc., e uma torcida para que seja a Benedita. Que se não for a Benedita, e nessa aliança com o Eduardo Paes, ele lançar uma figura como Pedro Paulo, nós não temos a menor chance de apoiar uma figura como o Pedro Paulo, inimigo dos servidores públicos, um neoliberal, um privatizante. Não há chance disso, né? Então, a gente espera que essa questão da Benedita se consolide, há uma grande possibilidade disso, e isso claramente favorece a gente nesse campo, nessa perspectiva do pessoal de fazer uma aliança no campo da esquerda. Não teríamos problema de apoiar a Benedita e lançaremos um nome. E os nomes são um pouco esses que nós estamos falando. Luciana Boatê, professor Túlio, né, são nomes possíveis. O Chico, embora deva vir a deputado federal, sempre manifestou desejo também de ter uma candidatura assim. Então, teremos um nome do pessoal e desejamos, né, estamos da torcida para que o nome da Benedita se consolide. E na minha opinião, a melhor chance que nós temos, de fato, de ter uma vaga no Senado, aqui no Rio de Janeiro, sem sombra de dúvidas, e esperamos que se consolide. Bem, sozinha não vai, eu vou. Ô, Tarcísio, vou te perguntar o seguinte. Trabalho na Câmara está voltando, né? Está voltando. A gente teve a marcha do Nicolas Ferreira aí para dar um balancê no sistema de Brasília. Eu queria que você avaliasse qual que é o quadro desse primeiro semestre para o Congresso. Então, tem a votação da dosimetria, tem a marcha do Nicolas, tem toda uma aquecida nos deputados de extrema-direita. Como que você está avaliando o quadro? O que vai dar para avançar no Congresso nesse primeiro semestre? Olha, ontem eu tive presente lá acompanhando a Talíria na reunião dos líderes da Câmara dos Deputados, né, no Colégio de Líderes da Câmara dos Deputados. Vou te dizer que nem a palavra dosimetria apareceu na reunião de líderes, o que é um bom sinal, ou seja, eles sabem que essa votação tá mal parada, eles têm alguma dificuldade, e eu espero que continue assim, não queremos votar dosimetria. E o outro tema, que é o tema quente da política, que é a questão do Banco Master, há um debate sobre se a Câmara terá, e o Congresso Nacional vai instalar ou não uma CPI, CPMI, qual é o caminho que isso vai tomar nesse momento, né? Agora, quando se falou no Banco Master, no Colégio de Líderes, o debate, obviamente, ficou mais frio, porque ninguém quer muito meter a mão, né? Ainda mais a galera do Centrão está torcendo para que esse não seja um tema quente. Nós queremos que esse tema venha, de fato, à tona, que ele localize, né? Ele não é um tema para a gente utilizar, e a gente tem que tomar um cuidado enorme, porque a direita tenta usar esse tema para atacar e enfraquecer o STF. É claro que as situações do Toffoli precisam ser esclarecidas, nenhum problema, não tenho nenhum desejo de ficar passando pano para ministro do STF, mas a gente não pode cair numa lógica ainda meio lavajatista, udenista, de atacar a instituição STF, que tem sido muito importante nesse momento, e não localizar o Banco Master onde ele é, uma questão de classe. Há um setor importantíssimo da burguesia brasileira que está metida até o último fio de cabelo num esquemão de fraude
e de roubo e de corrupção do ponto de vista bilionário que precisa ser esclarecido. Eu fico curioso dizendo como é que eu fui lá da CPI do caso das lojas americanas e o nosso esforço para escancarar de que existe uma lógica predatória nesse capitalismo brasileiro, dessa classe dominante, que tem vínculos políticos muito íntimos com essa turma do centrão, com a turma da direita, precisa ser esclarecido. E aí o problema aqui não é o problema STF, democracia, o problema é um banco que fez o que fez com conluio de uma parcela enorme das frações da classe dominante brasileira. Muita gente ganhou muito dinheiro com essa história e deu um rombo enorme em todo o sistema financeiro brasileiro, e a gente precisa escancarar essa lógica, né, perversa desse capitalismo brasileiro. E aí nós, do pessoal, estamos dizendo, temos que apontar para o andar de cima. Enquanto a gente ficar brigando para atacar o STF, defende o STF, não, tem um debate importante, é um banco, capital, muita grana. Gente, lá o Campos Neto fez vista grossa para isso. Há relações políticas e de classe que precisam ficar evidentes. E aí nós vamos bater a linha nessa situação. E aí queremos que a investigação avance, que se apure responsabilidades nisso, mas o debate político não pode ficar centrado na figura do Toffoli ou do STF. Isso aqui é uma coisa que vamos ter que entender o que está acontecendo. Agora, as ligações políticas dessas frações da classe dominante brasileira, que envolvem o Vorcaro, que envolvem a Igreja Lagoinha, e, portanto, né, há uma série de ramificações nesse processo que irrigam um processo de controle até do mundo da política, na nossa opinião, precisam ser escancarados. Na política, não numa perspectiva udenista, lavajatista, moralista do processo. A gente sempre disse isso. O combate à corrupção tem que responsabilizar o corrupto, mas tem que revelar os sistemas, as estruturas que levam à corrupção para que a gente possa aprimorá-las do ponto de vista do controle social. Nós vamos ter que fazer, inclusive, retomar o debate dessa... Que autonomia é essa do Banco Central, que na hora que é para proteger o andar de cima, ele não tem autonomia, ele tem vinculação política. Esse mito de que o BC autônomo ele vai se autorregular, o mercado vai se autorregular, está aí. O mercado se autorregula para se proteger, para proteger os seus, para proteger os de cima. E esse tipo de debate, a gente, óbvio, né, do tamanho que o pessoal é, mas com a importância que nós temos, nós vamos tentar levar esse debate para este campo. Então, se houver CPI, CPMI, nós do pessoal estaremos lá fazendo o debate para escancarar, evidenciar e denunciar o que é esse sistema e o que são essas jogatinas dessa classe dominante brasileira que usa e abusa de um mercado financeiro, de um sistema de juros, dessa lógica irreal para enriquecer uns poucos e colocar em risco grandes coisas da sociedade brasileira. Agora, por óbvio, no Colégio de Líderes, quando esse assunto surgiu, ele meio que, vamos deixar calma, não, vamos ver o que vai acontecer, e nada foi encaminhado. O que mais a gente tem para esse primeiro semestre? Bom, nós temos a PEC da segurança pública, e aqui é um debate que a gente precisa fazer, ou seja, o projeto, na minha opinião, não está maduro, tem vários problemas, mas vai haver um esforço nas 2 próximas semanas de tentar ajustar o projeto da PEC da segurança. A boa notícia é que, então, todo aquele debate da história do PL antifacção vai ficar para depois da PEC da segurança, porque ele é uma legislação infraconstitucional, e aí existem outros elementos importantes. Sabe qual era a maior preocupação do Colégio de Líderes ontem? Escancaram o que é o nosso sistema político. Querem instalar logo as comissões para liberar as emendas das comissões, ou seja, a preocupação são as emendas. Então, a gente vai ter uma corrida aqui de instalação das comissões para que, em tese, o Congresso comece a trabalhar, porque nós só temos basicamente 6 meses de trabalho, mas o que está por trás disso é o desejo já eleitoral que o dinheiro dos recursos das emendas das comissões cheguem às tais bases eleitorais para irrigar os esquemas eleitorais que estão acontecendo. A nossa mídia de esquerda precisa centralizar o debate de que o fundo eleitoral com o tamanho que está e o esquema das emendas parlamentares do jeito que está, elas hoje são um fator determinante do sistema político brasileiro, numa lógica muito perversa, em que nós nunca vamos ganhar. Nós queremos um Congresso de maioria de esquerda, mas o que manda hoje a possibilidade de garantir aquele centrão que domina, e é o centrão de direita que domina, é um esquema de compra de votos e de articulação que está irrigado, de um lado para um fundão eleitoral absurdo e por outro para o esquema das emendas parlamentares e das emendas PIX. Quando a gente não enfrentar essa questão estrutural, nós não temos chance de melhorar substancialmente, estruturalmente, o Congresso Nacional. E aí nós vamos, né, poder eleger o Lula presidente por mais um mandato e vai continuar refém de um Congresso
que, na verdade, se movimenta a partir dos seus próprios interesses e vinculações de classe que estão articulados numa estrutura que tem a ver com fundo eleitoral e emendas parlamentares. Não é só isso, mas esse é hoje um mecanismo principal que amarra as nossas mãos de fazer a disputa política ideológica. O povo está muito descrente na política, porque foi inseminado dessa ideia de que política é ladrão, que política é uma coisa ruim, e aí, portanto, quem tem dinheiro para comprar voto e fazer esquema, e muitas vezes de obra aqui, etc., e vincular e amarrar essas pessoas nas chapas eleitorais que os partidos montam, ganha a eleição no legislativo. E esse debate é um debate que não vamos resolver mais para essa eleição, mas nós da esquerda precisamos olhar a eleição como esse momento, como é que a gente rompe esse ciclo e faz a crítica como ela deve ser feita. É inadmissível que entra ano, sai ano, o valor das emendas aumenta e a gente não tenha força política para pelo menos botar esse debate na sociedade. Quando bota é pelo lado da corrupção e do lado moralista, não pelo lado da crítica política que precisa ter em relação a isso. Tarcísio, todo mundo tem a expectativa, ou pelo menos gostaria, de uma onda vermelha esse ano, de aumentar as bancadas. Você colocou a questão das emendas como uma questão essencial, central. Como fazer isso, hein? Ter mais Tarcísios no Congresso? Cuidado que é Tarcísio Mota, o lá de São Paulo, governador, a gente quer menos. Isso. Eu tenho esse problema de ter o mesmo primeiro nome do governador de São Paulo e o sobrenome do presidente da Câmara, mas não sou parente de nenhum dos dois, né? Todo o contrário. Esse é um problema real. Então, eu acho que, de um lado, primeiro a gente precisa reconhecer o nosso tamanho e a nossa força. A esquerda tem proposta, tem ideia, tem quadro, tem formação de quadro, e nós precisamos assumir papel e postura nesse processo de eleição para entender que a gente tem votos a disputar. Mas nós não podemos ter ilusão achando que a gente vai furar um sistema estruturalmente montado para a reprodução do Centrão e de seus partidos, que a gente vai destruí-lo num processo eleitoral apenas com o nosso discurso e com o tamanho que a gente tem. Então, eu acho que é importante que os partidos continuem, os partidos de esquerda, a produzir e a construir quadros que se lancem na política, mas que sejam capazes de ter uma linha ideológica, um programa político que pense o próprio sistema e a própria democracia num processo de crescimento de força para isso. Porque o nosso problema é que, e isso é um debate que não é um debate de agora, a esquerda já enfrentou em outras vezes, em nome da governabilidade, a gente recua e depois reclama que nós não temos força para avançar. Mas nem está recuando tanto que não está conseguindo. Então, a gente precisa ter um equilíbrio, mas, ao mesmo tempo, capacidade de identificar os nós da política, até porque nós sabemos, e vamos eleger, esperamos, vamos fazer de tudo para eleger o Lula agora, mas o debate sobre 2030 começa a ser posto. E o debate sobre 2030 não pode ser só apenas um debate de nome, mas um debate de projeto também. Como é que a gente constrói uma possibilidade para que a gente não esteja no início de 2030, como a gente está agora no início de 2026, dizendo, temos que melhorar o Congresso, mas as condições materiais e estruturais para isso estão muito interditadas. E que nós precisamos da confiança de todo mundo que está nos assistindo aqui, de escolher aquelas pessoas que têm firmeza ideológica, capacidade, vontade de tocar as lutas, pé nas lutas sociais. É preciso que a gente tenha esse pé nas lutas sociais e que todo mundo possa escolher o partido e o candidato que vai votar esse ano da melhor forma possível para a gente fazer a maior bancada possível, mas consciente de que o resultado no início do ano que vem, se eu estiver dando uma entrevista aqui para fora, vai ser de novo, certamente será de novo, de que o Centrão é quem de fato determina os rumos da política, de que são eles que vão escolher o próximo Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, que a ameaça de que todo o sistema de benefícios fiscais para o agronegócio vai continuar intocado, que a gente vai continuar fazendo o debate do acordo da União Europeia-Mercosul sendo pautado pela grande mídia e pelo grande agronegócio. E assim sucessivamente. Qual é a lógica? Na minha opinião, o trabalho precisa primeiro ter consciência da nossa força, da nossa capacidade, e os partidos de esquerda precisam tomar decisões políticas de avançar num processo de construção de condições materiais para rupturas nesse sistema, para mudança na estrutura do sistema. Sistema eleitoral, sistema de financiamento de campanhas, fundo eleitoral, emendas parlamentares. Não é possível que a gente não consiga, nos próximos 4 anos, fazer uma campanha que informe a sociedade sobre esse mecanismo nefasto das emendas, que é o que o Dino está fazendo, né? Só quem está fazendo isso de fato com alguma força é o Dino.
que a gente critique a situação para garantir acúmulo de força para ter condições de ir transformando e mudando essa situação. Será que eu caí de novo? É isso? Não, deputado, parece que eles que caíram de novo. Ah, tá. Mas daqui a pouco eles já estão voltando. Tá com essa estabilidade hoje, a gente já tá vendo que dá para... Eu achei que a estabilidade era só do meu computador. Mas eu acho, deixa eu só terminar, então, o raciocínio, já que tem um tempinho a mais aqui, que essas eleições são eleições muito importantes. Eu quero me dirigir, de fato, a todo mundo que está assistindo a gente. Ou seja, conseguir ampliar uma bancada de esquerda na Câmara dos Deputados ou no Senado é decisivo. E aí a gente vai ter que fazer campanha para isso. E a campanha tem que ter linha e tem que ter capacidade. Agora, os partidos, e aqui eu falo do meu partido, do PSOL, mas obviamente num diálogo com os demais partidos de esquerda, precisam fazer análises e construir quadros que sejam capazes de interferir e acumular forças para esse cenário que nós veremos, né, de um processo de 4 anos para pensar já, inclusive, em 2030, que a gente não pode abrir mão, não podemos acontecer o que acontece aqui no Rio, que grande parte do campo progressista encara o Eduardo Paes como palatável, que vai fazer um projeto que não é de esquerda, que não vai mudar, alterar nada na estrutura econômica e social do Estado do Rio de Janeiro. Ô, Tarcísio, queria agradecer, tu segurou aqui enquanto tivemos problemas técnicos. Tem um problema. Tem um superchat aqui que eu vou trazer, que é o superchat da Miriam. A classe dos professores precisa de uma valorização real, o piso existe só no papel. Estão ressentidos, com razão, são milhares de votos. Eu vou pegar e, inclusive, vou dar uma transformada, inclusive, jogar isso para uma pergunta, Tarcísio. O governo Lula tem uma série de entregas. É imposto de renda, é o gás do povo, uma variedade de programas que beneficiam diversos setores da sociedade. O Pé de Meia, por exemplo, é um programa focado nos jovens, mas a gente tem as últimas pesquisas mostrando que o governo tem uma taxa de aprovação muito baixa entre os mais jovens. Queria saber por que você avalia que essas políticas sociais não se transformaram até o momento em aprovação ou popularidade do governo. Olha, eu acho que a gente tem um elemento que não é só um elemento de comunicação, né? As pessoas tinham a perspectiva de que se ele mudasse a linha de comunicação do governo, as coisas iam se resolver. É claro que elas melhoraram, né? A gente está hoje numa situação muito melhor do que estava há um ano, e, entre outras coisas, a capacidade de comunicar do governo ajudou. Mas há elementos estruturais. Nós vivemos num país ainda com uma desigualdade brutal. A vida dos professores, eu vou falar dos jovens já, mas já pergunta sobre professores, em sala de aula hoje, é de um sentimento de frustração, de decepção enorme. Porque estão forçando a fazer a aprovação automática. Porque, às vezes, a gente acha que a questão econômica é imediata. Mas o professor hoje que está na sala de aula, né, desesperado porque tem o piso nacional, mas na hora que os governos estaduais vão aplicar o plano de carreira, acaba com esse negócio de piso, o piso vira quase teto, e ao mesmo tempo ele está na sala de aula, com sala superlotada, com nenhum apoio institucional, apoio de outros servidores, de outros funcionários, para que o seu trabalho aconteça, forçado a aprovar todo mundo, porque os índices de aprovação automática é o que os governos perseguem incessantemente. Ele está obrigado a aplicar uma série de pacotes pedagógicos que vêm de cima para baixo, ele não discute mais o seu fazer e a sua coisa na sua escola, e aí vai gerando uma frustração enorme. Há um debate que está descolado da realidade e que aí, infelizmente, o nosso governo não enfrentou. A gente continua achando que o IDEB é o que mede a educação brasileira, e isso tem consequências enormes. O Camilo, de fato, às vezes tem dificuldade de entrar no debate político e do professor ser respeitado. Tem lá a carteirinha agora do professor. Mas esse professor quer melhores condições de trabalho. Aí, quando nós vamos para a juventude, qual é a questão? Há todo um mecanismo hoje de que o antissistema é de direita e que a esquerda é o sistema. E a gente sabe que a juventude, muitas vezes, quer a mudança. Está num momento de que a transformação é essa. E nós fomos perdendo a nossa capacidade de apresentar futuros imagináveis melhores para essa juventude. Então, mesmo que ela receba o pé de meia, e na minha opinião, o pé de meia ainda vai fazer efeitos de mudança sobre a cabeça dessa juventude ao longo desse ano, que terão consequências políticas, eu acredito nisso, mas ainda assim a nossa capacidade hoje
de, inclusive, encantar essa juventude que está, na maior parte das vezes, nas universidades privadas, nem nas universidades públicas estão, num crescimento enorme. Mas mesmo nas universidades públicas, quando você está chamando mobilizações hoje, as mobilizações são pequenas. E os grupos dinâmicos, muitas vezes, nas universidades hoje, são grupos ou de direita que estão entrando nas universidades, ou de uma ultra-esquerda, porque o governo, em nosso campo, às vezes está tendo mais dificuldade em que os coletivos de juventude tenham a dinâmica que precisa ser feita. Então, há muito trabalho. Mas nós temos que lembrar, efeitos econômicos sobre a vida das pessoas trazem efeitos, no ponto de vista dos valores, das ideias, e efeitos políticos. Eles só, às vezes, demoram um pouco mais, porque nós estamos numa era em que as redes sociais, a forma e a lógica como a extrema-direita conseguiu capturar o discurso antissistêmico e o discurso da mudança é algo que tem sido um obstáculo para o nosso crescimento. Vocês estavam falando da caminhada do Nicolas. A caminhada do Nicolas é, de um lado, cortina de fumaça para que a gente não discutisse Banco Master e outras coisas, mas é também um elemento de construção ideológica, de construção de liderança, de médio e longo prazo, que pouco importa, no final das contas, se tinham 5, 10, 20, 30 mil ali naquele final, lá na hora do raio, etc. Importa que a figura do Nicolas vai se consolidando como uma liderança política de futuro, capaz de fazer, inclusive, sacrifícios em nome de alguma ideia. E isso, às vezes, tem o poder de encantar essa juventude. Não é um problema só brasileiro, é um problema mundial hoje, muitas vezes, nisso, mas nós, do campo da esquerda, precisamos olhar para isso e recuperar a nossa capacidade de apresentar futuros diferentes e de ideias, de propostas que possam reencantar essa juventude que está presa ou na escala 6x1 ou na entrega nos aplicativos, num trabalho uberizado, e que está com muito pouca chance de imaginar, e que muitas vezes a imaginação de futuro dela é nas redes sociais, em que a direita continua na nossa frente. Até porque eles não têm nenhum compromisso com a verdade, com a ética, com o princípio, e conseguem iludir parte dessa juventude que vai entender ser a direita a possibilidade de mudança ou de transformação ou antissistema, né, nessa história toda. Eu acho que é um problema complexo, mas que nós precisamos encará-lo. E com relação à professora que me fez a pergunta, olha, nossa luta pelo piso salarial nacional, pelo direito ao plano de carreira, pelo respeito ao trabalho dos professores em sala de aula, pelo fim da aprovação automática, é uma luta todos os dias. Saibam, eu sou professor, estou nessa luta, eu tive na Comissão de Educação os 4 anos de mandato, vou estar esse ano de novo, e a nossa linha, inclusive, de influenciar o nosso governo para medidas mais concretas, que, por exemplo, garantam o piso é o nível 1 do plano de carreira. O plano de carreira depois incide sobre o piso, porque senão, se for sempre penduricalho, você acaba achatando o plano de carreira e o piso vira teto. Isso é um problema que nós vamos precisar enfrentar no nosso governo nesse ano. Tarcísio, Caê Cavalcante te pergunta: qual o impacto eleitoral aqui no Brasil do nazismo do Trump? Ou seja, do governo. Você acha que ele vai tentar interferir nas eleições brasileiras? O que você acha, hein? Olha, eu escrevi um artigo, Tarcísio. Escrevi um artigo. O Trump está derretendo nas pesquisas de opinião, inclusive recuou muito, porque ele está derretendo nas pesquisas de opinião. Ele tem eleição esse ano lá de meio de mandato. Eu acho que tem duas coisas aqui. Tem duas perguntas. Primeira é, esses avanços da extrema-direita fascista, e o Trump está envolvido nisso, na própria estética e tal, tem um efeito, do ponto de vista ideológico, que é muito perigoso. Estão normalizando a situação dos fascistas, assumidamente fascistas. Lembremos lá daquela criança vestida, caracterizada de nazista. Lembremos do para-brisa lá do carro, que também aconteceu. Os efeitos são enormes. Eu tenho, inclusive, como mandato, ajudado em iniciativas do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que é um projeto importante de identificação de células nazistas no Brasil, e os dados são alarmantes, absolutamente alarmantes. Pois eu mando, inclusive, link dessas pesquisas que têm acontecido. E aí o Trump e a sua estética nazista ajudam a normalizar o fascismo e o nazismo como ideologias aceitáveis no debate político. E isso vai ter um efeito eleitoral, né? Ou seja, aquele jovem, aquela pessoa que vai, não, esse negócio mesmo dá para ser nazista, vai procurar candidatos que se identifiquem com isso e eles vão ter ampliação eleitoral, né? Então, a própria projeto lá do Partido Missão, que aceita figuras, que vem de figuras de organizações protofascistas, é um elemento. Esse Missão, a gente não sabe qual é o sucesso eleitoral que ele vai ter, mas ali ele vai colher alguns frutos desse campo. O segundo ponto é esse que você pergunta, Zéia, que é sobre a interferência direta do Trump.
Aí, é isso, nós estamos no meio do processo, o derretimento do Trump. E a pergunta sobre a meta vai interferir diretamente nas eleições brasileiras ou não? Isso não está dado ainda concretamente. Eles vão ter alguma interferência, mas de que nível, com que tamanho, com que desejo? Nesse ponto de vista, a lógica da diplomacia do governo Lula, garantindo que, do ponto de vista econômico, não há nenhuma grande ameaça aos interesses econômicos, né, internacionais, né, que estão vinculados aos Estados Unidos, mesmo que o Lula mantenha diplomaticamente relações com os BRICS e com a China, etc. Mas há uma tentativa do Lula agir, e o encontro dele com o Cast, que me doeu muito no coração aquela imagem, esse desgraçado do Cast ser abraçado pelo nosso presidente, dói muito, né, ver aquela imagem, mas ela faz parte de uma política em que o Lula tenta acalmar setores do ponto de vista econômico e, por isso, sofrer menos prejuízo de interferências, por exemplo, da meta nas eleições. Mas eu confesso, Azenha, que esse é um quadro que não terminou de ser pintado, né? Porque envolve, inclusive, exatamente o derretimento eleitoral do Trump lá, o resultado das eleições agora do legislativo estadunidense, como é que vai ser, qual é o tamanho da crise que o Trump vai continuar fazendo. Não há dúvidas, o Trump aposta muito alto. E quem aposta muito alto pode ganhar muito para perder muito. Esse é o elemento. E a gente está no meio de um processo que ainda, na minha opinião, não terminou de ser pintado e a gente vai ter que ir avaliando com calma, mas ele é muito importante ser avaliado. Ô, Tarcísio, eu queria agradecer a sua presença aqui no 11h30 e falar um negócio. Ontem foi seu aniversário. Feliz aniversário, Tarcísio. Obrigado. Parabéns, camarada. Obrigado pela entrevista aqui, 11h30, velho. Eu agradeço pelo parabéns e já aproveito para convidar todo mundo. Dia 6 de fevereiro, no Bola Preta, vai ter um baile à fantasia, o baile da Mafalda. Vou estar lá fantasiado de Mafalda, como saio em muitos carnavais. Quem é aqui do Rio de Janeiro tem que entrar lá no Simpla, vai lá nas nossas redes tirar o ingresso, que é gratuito, mas tem que tirar o ingresso, porque tem lotação. Então, se vocês quiserem um bom baile de carnaval, sexta-feira que vem, dia 6 de fevereiro, baile da Mafalda no Bola Preta, para comemorar meu aniversário e as lutas que virão esse ano. Muito obrigado, viu, pela entrevista, e seguimos juntos, estou à disposição. Valeu, Tarcísio. Um abraço.